mostrou a sua palavra em Lucas 4. Glória a Deus. Deu para ouvir, irmã? Sim, sim. Lucas capítulo 4. Glória a Deus. A Irmandade encontrou, leamos com a ajuda de Deus. Amém. E diz assim, irmãos. E diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guarde e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Só até aqui, irmãos. Amém. Amém. Essa foi uma parte, irmãos, da palavra que Deus nos mostrou nessa noite. Foi a palavra que o Senhor apontou na noite desse dia. Irmãos, não sei se os irmãos já ouviram algum discurso que, quando nós nos batizamos, obedecemos o Senhor nas águas do santo batismo, parece que a prova ela dá uma aumentada, né, irmão? A gente às vezes escuta isso e, de alguma maneira, é verdade, irmãos, é verdade. Quando nós nos batizamos, nós confessamos publicamente a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele, meu irmão, que não gosta da gente, o inimigo da nossa alma, se ele já lutava, se ele já combatia, ele começa a lutar agora com outras estratégias para manchar o nosso testemunho, para tirar a nossa filiação do Pai, para nos colocar em dúvida, nos tentando de todas as maneiras possíveis. E com o Senhor Jesus Cristo, irmão, não foi diferente. O Senhor tinha acabado de ser batizado por João Batista. João Batista foi até o Senhor Jesus Cristo, chegou até o Jordão, aonde na Judéia, no deserto, João Batista anunciava o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Senhor foi até a ele e por João Batista ele foi batizado. E ele entrou na água, João Batista lhe batizou, o céu se abriu, irmãos, uma voz gloriosa do Pai bradou, dizendo que aquele era o seu filho, aquele amava, aquele sentia alegria. O seu espírito desceu como uma pomba, repousando no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um encontro glorioso do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcou esse episódio na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como quem selando ele de toda autoridade, derramando sobre ele o seu espírito. E quando aquela maravilha, irmãos, acabou ali, foi vista por aquelas pessoas, o próprio Espírito o transportou do Jordão para o deserto. E Jesus estava cheio do Espírito Santo. E foi levado pelo Espírito ao deserto. E passou, irmãos, 40 dias e 40 noites naquele lugar, entre férias, jejuando. Interessante, irmãos, que os outros evangelistas, como Mateus e Marcos, informam também que ele passou 40 dias e 40 noites, relatam os fatos que aconteceu naquele lugar, embora em ordem diferente,
Mas todos concordam, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo passou ali 40 dias sendo tentado pelo diabo. E aqui eu acho interessante, irmãos, a gente fazer uma diferença. Quando nós somos provados por Deus, irmãos, o Senhor nos prova com enfermidade, o Senhor nos prova com alguma ocasião, irmãos, para que a nossa fé ela tenda a ficar mais robusta. Os irmãos lembram quando Deus fez na vida de Abraão, pedindo o seu filho Isaac, o filho da promessa, que da promessa até o nascimento de Isaac passou aproximadamente 25 anos, e ele teve aquela criança dada pela promessa de Deus, e dali seria a linhagem de toda a terra, onde Deus abençoaria toda a família. E chega um determinado tempo na vida de Isaac, já um rapaz, o Senhor conversa com Abraão e pede aquele filho em holocausto. O Senhor diz a Abraão, eu quero que tu me sacrifique o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa. Então imagine que prova, irmãos. Você recebeu uma palavra de Deus, uma promessa, e depois de tanto tempo, irmãos, aquilo cumprido, o Senhor pedir de volta aquilo que ele tinha prometido. Então o Senhor ali estava provando a fé de Abraão, mostrando para nós hoje o que o poder de Deus é capaz de fazer em um ser humano, de ele dar o seu próprio filho em obediência ao seu Senhor. Então aquilo foi uma prova dada por Deus, foi uma provação. E quando Deus nos prova, irmãos, Deus quer extrair de nós aquilo que nós temos de melhor, segundo a multidão da sua vontade na nossa vida. E a tentação é diferente, irmãos. A tentação, ela é do nosso inimigo. Ele que nos tenta, ele que nos oferece coisas que não convêm, coisas que vai manchar o nosso testemunho, coisas que nós, como cristãos, como servos de Deus em Cristo Jesus, vamos manchar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando o diabo nos tenta, irmãos, ele quer arrancar de nós aquilo que tem de pior e jogar no telhado, mostrar a nossa vergonha, mostrar a nossa nudez e, com isso, escandalizar a obra do Senhor, aquela nuvem de testemunha que tão de perto nos odeia também. O fato é, meu irmão, que quando o inimigo nos tenta, ele quer nos envergonhar, ele quer manchar as vestes, ele quer manchar o nosso testemunho e, com efeito disso, meu irmão, manchar o Evangelho e o nome de Cristo onde nós estamos. E veja o que ele fez, irmãos. O Senhor passou 40 dias e 40 noites sendo tentado. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminados eles, teve fome. O Senhor pode ter passado outras tentações, irmãos, mas aqui é relatada pelo menos 3 que os evangelistas quiseram deixar escrito para nós, segundo a revelação do Espírito Santo. E o diabo, irmãos, ele chegou até o Senhor tinha acabado de sair do Rio Jordão, o Senhor ouviu o próprio Pai declarando a sua filiação, este é o meu filho amado e que eu me comprazo. E o que o inimigo faz, irmãos, é colocar agora a filiação de Jesus Cristo em dúvida. E ele diz, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Ou seja, ele sabia a fragilidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sabia que o Senhor tinha acabado de sair das águas, o Senhor tinha testificado para a humanidade que Jesus Cristo era o seu Filho, e agora ele põe em dúvida a filiação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. O Senhor fragilizado, com fome, porque diz aqui que terminado aqueles dias ele teve fome e não tinha comido coisa alguma. E o inimigo ele é astuto, irmãos. Ele arma suas estratégias, ele sabe onde está a fragilidade do ser humano, ele sabe onde eu tenho necessidade, onde você tem necessidade, e de acordo com as nossas necessidades ele tenta nos convencer, ele tenta nos iludir, para que de alguma forma, irmão, nós venhamos nos tornar autônomos e deixarmos de ser dependentes de Deus e tomarmos as nossas provisões por conta própria. E com isso, irmãos, caímos na tentação do adversário. E ele mostra algumas pedras e diz, se tu és o Filho de Deus,
Como que diz, se tu és o Filho de Deus, por que estás passando prova? Por que estás passando fome? Por que estás passando necessidade? Tu pode transformar essas pedras em pães. Ele queria que o Senhor Jesus Cristo se tornasse autônomo e resolvesse a sua própria situação da forma que ele queria induzir o Senhor. E muitas das vezes na nossa vida acontece isso, meu irmão. Às vezes o inimigo nos tenta. Se tu és crente, se tu és filho de Deus, por que tu passa a prova? Se tu és filho de Deus, por que a porta do emprego foi fechada na tua vida? Se tu és filho de Deus, por que o teu casamento está desmoronando? Mas o Senhor ele nos anuncia pela sua palavra que Ele é supridor de todas as nossas necessidades e nós não precisamos experimentar trato de ninguém, principalmente desse circunciso que não gosta de nenhum de nós. Amém. Deus provê todas as coisas, meu irmão, e não há sobre nós mais nenhuma acusação. Ainda que ele venha em oportunidade, com estratégia, querendo manchar a nossa filiação, Deus nos comprou com preço caro, meu irmão. Ele comprou pelo preço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tenha bom ânimo, sustente a palavra de Deus, creia que você é o Filho de Deus, que Deus escolheu você para ser filho. Então ele conhece, irmão, também os nossos momentos de fragilidades, o nosso momento onde nós estamos, às vezes, dependendo, precisando de alguma coisa, e ele entra, meu irmão, para querer invadir o nosso sentimento e deixar nós à mercê da sua situação para nos enganar. E com Jesus Cristo, irmãos, ele não conseguiu. Ele viu que depois daqueles dias o Senhor estava fragilizado, com fome, não comeu nada. O Senhor estava jejuando todo esse tempo, irmão. Os evangelistas não mencionam que Jesus Cristo estava orando, mas o que implica pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mais adiante que ele ensina, que quem está jejuando também está em constante oração. Então o Senhor também estava em comunhão, meu irmão. Ele estava revestido com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele tinha, irmãos, poder e estrutura para suportar a tentação e não negar o Senhor. E em tudo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi fiel ao Pai. E Jesus Cristo respondeu, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele combate, meu irmão, o adversário usando a sua própria palavra, usando a própria palavra de Deus. Jesus Cristo cita aqui Deuteronômio 8, versículo 3, onde diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus Cristo estava revestido. Ele não tinha aqui um rolo, um pergaminho do Antigo Testamento, mas ele tinha a palavra gravada dentro do seu coração. Ele era a sua própria palavra encarnada na terra. Ele era o verbo que fez carne e ele tinha como se defender das astutas ciladas do adversário. Ele tinha a palavra na ponta da língua. Meu irmão, o conselho da palavra de Deus, quando Deus deu o testemunho na boca da irmã Elinai, comece a ler a letra da palavra de Deus, meu irmão. Comece a memorizar a palavra de Deus. Comece a ler as escrituras para que você esteja em algum lugar oportuno e o inimigo venha tentar lhe enganar. E você tenha a palavra de Deus para combater o adversário da tua alma. E nem só de pão, meu irmão, viverá o homem. Ele queria que o Senhor Jesus Cristo tivesse autonomia para resolver aquela situação. Não que ele não tivesse, irmãos, ele tinha. Mas ele estava passando um processo, irmão. E esse processo ele tinha que terminar glorificando o nome de Deus. E ele precisava confiar em Deus e obedecer até o fim do seu processo. Então, na nossa vida também não é diferente, meu irmão. Se o inimigo ele tentou Jesus Cristo, quem somos nós, meu irmão? Todo ser humano, todo crente, ele é tentado. Mas nós não devemos ceder à tentação do adversário, meu irmão. Embora estejamos passando necessidades, e alguns passam financeiramente, às vezes estamos passando necessidades, irmãos, e doentes, e o inimigo fica nos acusando, se tu é filho de Deus, por que tu estás doente? Por que tu sustenta essa enfermidade? Por que tu não larga esse Deus? Por que tu não murmura? Por que tu não reclama? Não ceda, meu irmão, a tentação. Fique firme na palavra. A prova que você está passando, Deus uma hora te libertará. Deus enxugará a tua lágrima. Deus sarará a tua enfermidade. Deus abrirá a porta que ele fechou, porque ele tinha a chave da porta. A porta que ele fechou, ele abre. A porta que ele fechou, ninguém abre. Glória ao nome santo do Senhor. Então tenha bom ânimo. Deus ele está na tua vida. Não ceda às tentações do adversário. E o diabo, irmãos, ele foi no ponto fraco do Senhor, a fome,
se é que podemos dizer que a fome seria um ponto fraco do Senhor naquela situação, ele põe em dúvida a filiação do pai a respeito do seu filho. E agora, irmãos, o diabo vem com outra estratégia, levando ele a um alto monte, mostrou no momento de tempo todos os gênios do mundo. Essa visão, irmãos, isso é espiritual, isso não foi físico. Isso é uma visão espiritual. O diabo lhe mostra, no monte alto, mostrou todo um momento de tempo os gênios do mundo. E ele disse, dá-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi dado, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Irmão, veja que coisa gloriosa, meu irmão. Veja que coisa gloriosa da parte de Jesus Cristo e astuta da parte do diabo. Ele mostra ao Senhor por um momento de tempo, uma visão espiritual, isso não era físico. Ele mostra todos os gênios, todas as nações, e oferece ao Senhor. Irmão, o inimigo da nossa alma, ele é um estelionatário, ele é mentiroso. Em João 8,44, diz que ele é mentiroso, pai da mentira, nunca se formou na verdade, homicida desde o princípio. Como que ele vai oferecer alguma coisa ao próprio dono, meu irmão? Nada é dele. Ele está condenado, ele está arrasado. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele não quer que a gente saiba disso. Mas pouco tempo lhe resta, meu irmão. A palavra de Deus diz que a terra e toda a sua plenitude é do Senhor. Ele é quem criou os céus e a terra. Como o inimigo ousa, meu irmão, a oferecer ao Senhor aquilo que já é dele? Glória a Deus nas alturas, meu irmão. E ele quer que o Senhor receba essas coisas e adore a ele. Ele quer que o Senhor entre no processo de apostasia e idolatre a imagem desse circunciso. Irmão, muitas das vezes, nós temos oportunidades de adorar tantas as coisas, irmãos, e às vezes perdemos o nosso Senhor de vista. A palavra de Deus diz, irmãos, em Romanos 1, que quando nós trocamos a imagem invisível do nosso Deus por qualquer coisa criada que existe, e isso é qualquer coisa criada, seja o teu corpo, seja um ídolo, seja um aparelho, seja um veículo, se tu trocar a imagem do Deus invisível por qualquer coisa dessa natureza terrena, você entra num processo de idolatria e de adoração. Então ele queria que o Senhor entrasse num processo de apostasia e adorasse a imagem daquele circunciso. Mas veja, meu irmão, como que o Senhor age. E Jesus respondendo disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, como que diz, porque está na palavra, está nas escrituras, está no rolo o que eu vou te dizer agora. Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá, meu irmão. Nós só precisamos adorar o nosso Deus. Por mais que você esteja passando dificuldade, esteja sendo tentado, não negue o teu Senhor, meu irmão. Se firme na palavra, se firme nos conselhos santos de Deus. Dê glória ao Senhor. Essa situação difícil que você está vivendo, viva de forma que o nome de Deus seja glorificado. E não negue ao teu Deus. Não adore nada, não largue o teu Deus, não murmure, não dê mau testemunho, mas se firme na palavra, meu irmão. Tenha a palavra dentro do seu coração para você poder se defender das astutas ciladas do adversário. Amém, Senhor. Vocês lembram, irmãos, do ganancioso Acã? Acã teve a tentação dentro do seu coração e por ouro ele trocou a imagem do Deus invisível. E toda a sua família foi engolida, irmãos, pela terra. Então, meu irmão, o nosso Deus, ele é construtor de todas as coisas, ele é santo, eterno, justo e bom. E ele nos dá, meu irmão, tudo aquilo que nós precisamos, segundo a multidão da sua misericórdia. Nós não precisamos estar barganhando nada com o adversário.
Nós não precisamos estar observando tratos do adversário. O Evangelho de Jesus Cristo, ele diz, irmãos, que se o nosso olho estiver nos escandalizando, arranquemos, irmãos, arranquemos de nossos olhos. Isso não é literal, isso é espiritual, meu irmão. Se você está observando, se você está vendo coisas que você está passivo de resvalar os seus pés, de cair, não olhe, meu irmão, não olhe, esquire o teu olho disso. É melhor entrar no céu cego, meu irmão, do que com os 2 olhos irmos para o inferno, negando o nosso Deus. Se firme na palavra. Você não precisa nada desse estelionatário. Você tem o seu Deus, Criador de todas as coisas, para te beneficiar e te dar aquilo que você tem necessidade. E Ele nos oferece, meu irmão, isso é no nosso trabalho, isso é nos nossos relacionamentos sociais. Às vezes, em algum negócio, irmãos, Ele nos diz, olha, dessa forma tu vai obter um lucro maior. Se tu sonegar esse imposto, tu vai ter condição de reter mais o teu dinheiro. E isso é um pecado gravíssimo, irmão. Estamos roubando, estamos contra as leis constituídas do nosso país. E ele faz com que muitos irmãos se enriqueçam cada vez mais e mais vezes você se apodreça espiritualmente e a tua comunhão ela seja desligada com o céu. E por prata e por ouro nós negamos o nosso Senhor. E o Senhor repreende, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Irmão, o Senhor Jesus Cristo ele nos ensina, irmãos, que nós devemos nos sujeitar a Ele, temer o Senhor, não temer o diabo, temer Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Quando nós nos sujeitamos a Deus, irmãos, quando nós estamos debaixo da sua palavra, podemos ser tentados, irmãos. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Pecado é comer do fruto proibido. Pecado, irmãos, é provar daquilo que o inimigo dá na nossa mão, mas visando tirar, irmãos, coisas nossas, coisas que Deus nos deu. O inimigo, meu irmão, presta atenção nessa palavra. O inimigo, ele nos oferece liberdade e nos prende. Ele nos oferece alimento e nos dá coisa podre. Ele nos oferece riqueza e nos empobrece. Ele oferece vida e mata, meu irmão. Olhe para Cristo, que ele é o consumador e autor da nossa fé. Ele tem todas as coisas necessárias para a nossa existência aqui nesse mundo. Ele tem como, meu irmão, nos dar aquilo que nos falta. Ele tem como nos dar aquilo que nós temos necessidade, para que nós venhamos viver para a glória do seu nome. Porque foi para isso que ele nos criou. Deus nos criou para isso, para que a gente seja a glória dele aqui nesta terra. Então você não precisa estar barulhando com o adversário, meu irmão. Você não precisa estar combinando, conversando com ele. Largue, vá embora, dê as costas, fuja. Fuja do mal da sua aparência, meu irmão. Esse é o conselho de Deus. E agora o inimigo, irmãos, mais uma vez ele entra com outra estratégia. Ele tentou manchar a filiação de Jesus Cristo. Ele tentou ofuscar a filiação do pai a respeito do filho. Agora ele quer que o filho entre numa certa apostasia e no ato de idolatria contra o próprio pai. E agora ele tem outra estratégia. Ele leva o Senhor, irmãos, até Jerusalém, coloca ele no pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guarde e que te sustenha nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Irmãos, se vocês perceberam, Jesus ele vai se defendendo com a própria palavra de Deus. E o inimigo entrou, irmãos, nos caminhos da necessidade física, que foi a fome, entrou nos relacionamentos religiosos, que foi a apostasia e a adoração. E agora ele entra, irmão, com a própria palavra de Deus. Se os irmãos perceberem, irmãos, ele cita aqui uma parte do Salmo 91. Só que o inimigo, irmãos, quando está com a palavra de Deus na sua boca ou de posse, ele é um péssimo, irmãos, exegeta, ele é um péssimo hermeneuta, e ele vai usar isso, irmão, com poder e astúcia de modificar a palavra de Deus para que nos engane. Se tem alguma coisa perigosa, meu irmão, é o inimigo de posse da palavra de Deus.
Parece algo surpreendente, mas ele cita o Salmo 91 e ele diz: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Irmão, o Salmo 91 não diz absolutamente isso. O Salmo 91 diz que se nós andarmos nos caminhos do Senhor, no caminho dele, ele nos guardará. Quando nós tomamos caminhos, irmãos, próprios, nas nossas loucuras e dos nossos desejos, Deus não tem parte nenhuma em nos guardar. Deus nos guarda quando nós sujeitamos a sua palavra. Então ele nos protege, nos guarda, nos anima, nos dá força e nos abençoa. Mas quando nós colocamos a palavra de Deus de lado e resolvemos tomar a nossa própria decisão por medição própria humana, Deus ele deixa, irmãos, nós aos nossos próprios desejos, às nossas próprias concupiscências, e pagamos um preço por isso, meu irmão. Quanto de nós já erramos por não olhar a palavra de Deus, não examinar as Escrituras, porque nela contém o Filho de Deus e revela a sua salvação, e andamos por caminhos tortuosos, porque nós escolhemos andar, meu irmão. Amém, Senhor. E quantos, irmãos, que usam a palavra de Deus de forma deturpada, para enganar os simples, para enganar os inocentes. E quando Deus dava na boca da sua filha a respeito da palavra, nós temos que olhar, irmãos, para as Escrituras, ler, examinar, guardar dentro do nosso coração, porque vai chegar tempos difíceis na terra, meu irmão, e que quando as provações vierem, você terá que ter a palavra de posse dentro do seu coração. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê, meu irmão? Para não pecar contra ti, Senhor. Guarde a palavra de Deus dentro do seu coração e você não pecará contra o Senhor, meu irmão. E veja como é que o Senhor Jesus Cristo se defende. Jesus responde e diz: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não vou tentar o Senhor, o meu Pai, não vou fazer isso que você está me pedindo, isso é cilada, eu não vou cair. O Salmo 91 diz que o Senhor vai me guardar nos caminhos dele e não no meu. Quando eu ando nos caminhos do Senhor, o Senhor coloca a mão, o Senhor abençoa, o Senhor aplana os meus caminhos. Ainda que haja dificuldade, o Senhor me sustenta. Ainda que eu caia e tropece em alguma pedra, o Senhor me levanta e eu glorifico o seu santo nome. Mas quando eu ando nos meus caminhos, nos meus deleites, o Senhor lhe deixa eu ir no meu curso do meu coração. E eu faço as coisas abomináveis e nego meu Senhor. Peco contra ele e com isso vem as grandes decepções e vem também, meu irmão, as grandes consequências negativas do caminho que eu estou tomando. Mas quando eu me sujeito ao meu Senhor, debaixo da sua palavra, espero o seu governo, espero o seu edito, espero sua vontade. Eu ando nos seus caminhos e ele me guarda, meu irmão. E o Senhor, irmãos, vai se defendendo e repreendendo o adversário com a palavra de Deus. E quando acaba, meu irmão, aquelas tentações, diz que o inimigo ele se ausentou dele por algum tempo, ou seja, a partir desse momento, irmãos, o Senhor vai começar o seu ministério público, vai começar a recolher os seus discípulos, chamar homens, fazer com que homens deixem de ser pescadores de peixes e passem a ser pescadores de almas. E em tempos oportunos, irmãos, quando o inimigo tem outras oportunidades, ele volta a tentar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos lembram quando ele fez a primeira multiplicação dos pães? Muitos pensavam, irmãos, e queriam que o Senhor Jesus Cristo fosse remir Israel, tirar o povo judeu, que vivia uma vida opressora pelo Império Romano, mas não foi para isso que ele veio, irmãos. E quando ele fez aquela multiplicação, o povo começou a adorar, o povo começou a dizer: olha, aqui tem pão, a gente não precisa trabalhar meia com o governo, e começaram a exaltar o Senhor, e ele percebeu que aquilo ali era uma tentação no meio da multidão, e ele se saiu do meio daquele povo, porque ele não veio para ser rei terreno, ele não veio governar nação na terra, como os romanos faziam, como aquele povo era oprimido já há décadas. Ele veio para reinar eternamente, meu irmão, o reino dele não é desta terra. O seu reino, meu irmão, é em outra nação, é na Jerusalém Santa que está preparada para os seus filhos, onde nós vamos morar com ele eternamente. E ele não caiu naquela tentação.
Lembra, irmão, quando Pedro, diante do Senhor Jesus Cristo, ele testifica a filiação de Deus, dizendo que Jesus Cristo é o Cristo enviado por Deus. E Jesus Cristo disse verdadeiramente, isso foi te dito, porque pelo meu Pai foi te revelado. E quando Jesus Cristo começa a falar, irmão, que ele ia ser crucificado, que ele ia ter que dar sua própria vida em favor da nossa, Pedro chama ele no canto e repreende o Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele foi induzido pelo diabo ao causar uma tentação no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo chama ele e diz: arreda de mim, Satanás. Tu que só cogita as coisas da terra. Glória a Deus. Importa que eu obedeça ao meu Pai. Você só cogita as coisas desta terra. Arreda de mim, Satanás. E o homem, irmão, que estava diante do Senhor Jesus Cristo, que tinha sido usado pelo poder de Deus, também induzido pelo próprio adversário, para criar uma certa tentação ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele consegue vencer com louvor, com glória, com disciplina, com obediência. E ele segue, meu irmão, com obediência até a morte, até a cruz. E em momento algum ele usurpou ser maior do que o Pai. Como o Filho foi obediente até a morte, morte de cruz. Glória a Deus nas alturas. E na cruz, irmãos, ele ainda é tentado também. Os irmãos lembram que ele foi preso no meio de 2 bandidos e 2 criminosos, um fica à sua direita, outro à sua esquerda, e um murmura, um zomba. E se tu realmente é o rei dos judeus, o filho de Deus, se tu tem poder, salva a nós mesmos. Veja, meu irmão, veja que coisa horrível. Uma tentação na beira, meu irmão, de cumprir o maior propósito do Pai, que era de sacrificar o seu Cordeiro Santo, onde ele tiraria do mundo todo o pecado, nos concedendo vida e vida eterna em glória no céu. Glória a Deus. Ele não caiu, meu irmão, nas tentações, ele foi fiel. Porque se ele cai naquela tentação, irmãos, nós não teríamos esse privilégio de estar glorificando o seu nome, de ter sido feitos filhos de Deus e herdeiros das suas promessas. Mas naquele momento, irmãos, ia acontecer uma coisa gloriosa. O Senhor Jesus Cristo, ele estava entrando na casa do valente. Ele estava entrando na casa do seu opositor. Ele estava prendendo o valente, ele estava amarrando o valente, ele estava colocando limite no valente. Ele ia ali, preste a pisar na cabeça da serpente, ele ia destilar todo o seu veneno com a sua morte, com a sua ressurreição. Ele ia esmagar ali a cabeça da serpente, tirando todo o pecado, tirando todo o poder dos incircuncisos sobre a nossa vida e nos deixando limpo, santo e justificado pelo seu sacrifício. E quem tentará agora, irmão, uma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus, irmãos, que nos justifica. Então, dê glória a Deus, irmãos. E como nós venceremos, irmãos, as tentações, como nós venceremos as ciladas e astutas ciladas do adversário na nossa vida, irmão. Você vê que no começo da leitura, Jesus estava no jejum, provavelmente em oração também. E mesmo quando nós estamos, irmãos, nos exercícios mais excelentes, nós somos passivos também, irmão, de ser tentado, de que o inimigo invista contra nós. Mas a mensagem que Jesus Cristo deixou foi a seguinte: orai e vigiai em todo o tempo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você deve ter uma vida de devoção, você deve ter uma vida de santificação, você deve ter uma vida, irmão, debaixo da palavra de Deus, debaixo do governo do teu Senhor. Você tem que se sujeitar a Deus e a sua palavra. Fazendo isso, o inimigo fugirá de vós. E nós temos que fugir dele. Deus não mandou a gente enfrentar o incircunciso. Deus mandou a gente fugir dele, da sua aparência. Isso não é covardia, meu irmão. Isso não é covardia. Lembra José, quando ele foi tentado na casa de Potifar pela sua mulher? Ele já tinha sido tentado algumas vezes e tinha sido vitorioso, porque Deus instituiu como vitorioso naquele lugar. Mas chega um tempo que aquela mulher, irmãos, ela faz uma armadilha, causa uma cilada e tenta abusar daquele moço, daquele homem, mas ele foge. Ele fugiu do mal. Ele preferiu, irmãos, ser tido como um covarde diante do governo daquele lugar,
diante daquelas pessoas, mas ele decidiu ser fiel a Deus. Embora isso custe a minha honra diante do homem, mas eu não perco a minha razão diante do meu Deus. Eu não negarei o nome do meu Senhor por nada. E ele padeceu, irmão, por isso. Ele desceu, foi preso, não foi justificado por Potifar, mas ele foi justificado por Deus. Então, fuja da tentação. Fugir da tentação não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Então, como é que nós, irmãos, vencemos a astuta cilada do adversário? De posse da palavra, meu irmão. Leia a palavra de Deus. Examine as suas escrituras. Medite de dia e de noite na sua palavra. A palavra que você ouve aqui na salinha. A palavra que você ouve na congregação. A palavra que você ouve em outras reuniões. Guarde a palavra de Deus. Absorva dentro do seu coração. Guarde como uma joia preciosa. Examine e pratique. Não seja só ouvinte, mas seja praticante. Ouça, guarde, faça, meu irmão. Seja prudente. Tiago diz que nós temos que falar e proceder. Aquilo que sai da nossa boca tem que ter procedência com as nossas atitudes. Guarde a palavra de Deus dentro do seu coração e haja como o santo de Deus aqui na terra. Para que você vença as tentações, irmão, você tem que fugir das ciladas do adversário com oração, com jejum. Não se submeta aos pratos do adversário. Quantos jovens hoje, irmãos, não têm mais namoro santo? Namoro, irmãos, dos crentes que dá glória a Deus, que se sujeita à vontade de Deus e foge do mal. Quantos jovens hoje, irmãos, estão cedendo à tentação e indo para a cama mais cedo antes do casamento? Quantos casamentos estão sendo destruídos, irmãos, porque estão dando brecha para que o adversário entre e faça ameaça? Nós não tivemos, irmãos, tanto divórcio como nós estamos tendo nesse último século. Um número grandioso, irmãos, de divórcio no meio do cristianismo, no meio da irmandade. Não só na nossa denominação, mas na geral, irmão. Dentro do evangelho, nós não temos tido antes tanto divórcio como estamos tendo nesse dia de hoje, porque estamos dando brecha para o adversário da nossa alma. Estamos, irmãos, desapercebendo da palavra de Deus, estamos entrando em caminhos tortuosos, estamos saindo da porta do caminho estreito e apertado, estamos indo para uma porta larga e cômoda, onde nós cedemos as tentações do adversário da nossa alma. Seja santo como o seu Deus é santo, irmão. Santificação é um processo, é diário, é contínuo. Santificação, numa tradução mais grosseira, irmãos, é você fugir do mal, é você fugir daquilo que desagrada ao Senhor. Pecado, irmão, é tudo aquilo que quebra a aliança com Deus, é tudo aquilo que mancha a palavra do Senhor. E nós, quando pecamos, nós pecamos sobre a luz da palavra de Deus, porque nós sabemos o que é certo, o que é errado, e fazemos aquilo que desagrada ao nosso Senhor. Não negue a palavra de Deus, se revista do poder do alto, se revista da palavra, ore mais vezes, jejue mais vezes, cante louvores, cante os salmos, absorva, meu irmão, aquilo que vem do alto, aquilo que vem do Pai das luzes, aquele conhecimento que vem de um Deus imutável e que nele não tem sombra nem mudança de variação, um Deus santo, justo e bom. Se abasteça, irmão, das coisas de Deus, para que você não peca, irmãos, o alvo de vista, e o alvo é Cristo. Quando nós perdemos o alvo de vista, nós erramos o nosso caminho e pecamos diante do nosso Deus. Então, meu irmão, todos nós estamos passivos a ser tentados. Repito, irmão, tentação não é pecado, pecado é ceder à tentação. Então, se revista da palavra, ore mais vezes, vigie a tua vida. Deixa um pouco a vida do teu irmão, presta atenção na tua vida, presta atenção com quem tu está criando um laço de amizade. Procura analisar quem tu está deixando entrar dentro do teu casamento, quem está adentrando dentro da tua casa, quem está fazendo parte do teu ciclo familiar. Cuidado, meu irmão, cuidado, porque as raposas e as raposinhas, elas vivem mansinho, meu irmão, mas o intuito dela é destruir as vinhas do Senhor. E quando a vinha do Senhor está em flor e que o seu cheiro já exala um perfume bonito, cheiroso e glorioso, ela tenta destruir. Não deixe porta aberta, não deixe fresta, por menor que seja, ele consegue entrar, meu irmão.
Sabe aquela ilustração que muitas das vezes eu, como cooperador de jovens, um tempo, irmãos, usei muito. Sabe o adversário quando ele quer entrar na nossa casa, aí a gente com confusão, com contenda, por falta de oração, por falta de disciplina, a nossa porta ela cria uma fresta. E o inimigo ele coloca uma mão, depois ele coloca outra, e ele tenta abrir a porta da nossa casa. Daqui a pouco a nossa casa está sem comunhão, irmãos. Ele tem tanta liberdade de passear no nosso meio, de nos induzir a fazer coisas erradas, de manipular os nossos desejos, de colocar coisa na nossa frente ou de nossa casa, muitas das vezes, irmãos, perde até as configurações de uma casa cristã, de um lar que o Senhor criou para ser casa de oração, de onde o seu nome seria invocado e o seu nome seria glorificado. Mas quando nós nos sujeitamos a Deus, a sua palavra, temos uma vida de oração, uma vida de comunhão. Quando o adversário colocar a mão, que ele quiser abrir a porta do nosso lar, tentar, deixa ele tentar, meu irmão. Sabe o que a gente faz? Chama Jesus Cristo para abrir. Ele te recepcionará esse adversário. E ele vai dizer, aparta de mim, Satanás. Sai desse lar, sai desta casa, porque aqui não tem espaço. Aqui tem comunhão. O que foi derramado aqui foi do Espírito Santo de Deus. E não há tempo para você entrar aqui e fazer nada. O projeto aqui é do céu. Glória a Deus nas alturas. Então se revista, meu irmão, do que é do alto. Se revista do que é de Deus. Eu não sei o que é que você está passando. E nem tento fazer questão de adivinhar, irmãos. Mas o fato é que nós somos tentados. E se você estiver passando por alguma tentação, seja no teu casamento, seja no teu namoro, seja no teu noivado, seja na empresa onde você trabalha, que às vezes, irmãos, uma promoção custa caro, e às vezes, irmãos, subornamos, tramamos, fazemos armadilhas contra aquele ser que é o nosso semelhante, e às vezes por uma promoção fazemos coisas, irmãos, que só quem não duvida é Deus. Então, se você estiver sendo tentado, irmão, dentro do seu trabalho, vigie. Essa palavra, irmãos, ela é o sabão do lavandeiro. Ela é, irmão, o escovão que está tirando o lodo para que a gente não caia, para que a gente não resvale. Você que pensa, meu irmão, que está em pé, não é você que está em pé, não. Veja como a palavra de Deus diz. Você que pensa que está em pé, cuidado para que você não caia, meu irmão. Cuidado para que você não caia. Às vezes a gente já está se inclinando, meu irmão, para cair, e o Senhor manda a sua palavra. Levanta, homem de Deus. Levanta, mulher de Deus. Fecha a porta, não deixa que ele entre. Foge do mal, da tentação, foge desse prazer, foge desses pratos, se sujeita a Deus. Irmão, eu sempre ler aqui outro versículo e queria que os irmãos prestassem atenção, porque às vezes, irmãos, nós pecamos com sabedoria, irmão. Nós não somos inocentes. E às vezes, irmãos, a gente tende a dizer quando nós erramos, a gente volta para a história lá do Jardim do Éden. Quando o homem pecou e o Senhor desceu até o jardim para interrogá-lo, ele tinha se escondido, porque o que o pecado trouxe? Nudez, vergonha do seu Criador, onde o homem tinha um relacionamento íntimo de amigo. Agora ele passa a ter medo e vergonha do seu Criador, a ponto de se esconder e tentar esconder o seu pecado com aventais feito com folhas de uma vegetação. Da forma mais fraca, irmãos, ele tentou esconder o seu pecado. Primeiro sol que batesse naquele avental que Adão construiu, secava aquela folhagem e a sua nudez vinha à tona novamente. E o Senhor, Criador de todas as coisas, perguntou, tu comeste, Adão? Por que tu se escondeu? Porque eu tive medo. Por acaso comeste do fruto que eu te proibi? E Adão diz, a mulher que tu me deste, Senhor, me deu e eu comi. Como quem diz, a mulher que tu me deu, que eu não precisava, eu estava aqui só e estava dando tudo certo. A mulher que tu me deu me fez pecar. Como quem diz, a culpa é tua. Porque se eu não tivesse esta mulher, eu não pecaria na tua presença. Às vezes falta em nós tanta responsabilidade, irmãos, para assumir com os nossos erros, para assumir com a nossa responsabilidade. E às vezes a gente diz, a tentação foi maior. O prato foi muito bonito.
O prato estava muito recheado, eu não conseguia resistir à tentação, porque foi maior do que os meus olhos. Isso é mentira do ser humano. Ele mente quando entra nessa falácia. Isso é a falta de responsabilidade e de atitude de reverter o seu quadro pecaminoso. Ele errou, ele devia se sujeitar a Deus e ver a sua nudez e se arrepender do seu pecado e voltar para o Senhor. Veja o que o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Não é nada de outro mundo, não é nada espiritual, é tentação humana. Mas fiel é Deus, ou seja, o justo e verdadeiro, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Ou seja, a tentação não é maior do que o crente. Deus não vai nos dar uma tentação maior do que a gente pode suportar ou resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape. Ou seja, quando vier a tentação, Deus dará um meio, um mecanismo, o escape para que a gente saia da tentação e glorifique o seu nome, para que possais a suportar. Na tentação, irmão, fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado além do que a gente suporta. E Ele não nos livrará da tentação, mas na tentação Ele nos dará o escape para que a gente possa suportar e não negue o seu nome. Glória a Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, meu irmão? Quando eles foram tentados por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o rei dos caldeus, tinha uma estátua enorme, representando aquele império. E ali foi decretado que todo mundo que vivia naquela província da Babilônia tinha que adorar aquela estátua, como fazendo um culto de adoração ao rei Nabucodonosor. E na hora que todas aquelas músicas tocaram, irmãos, tinha muitos governadores ali, muitos dos principais daquele reino, daquele governo. Todo mundo se curvou diante daquela escultura grandiosa, diante daquele monumento. Só que 3 jovens decidiram não se curvar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E alguém observou e viu que aqueles homens faziam um pouco caso, pouca importância do decreto do rei, e foi dizer ao rei, olha, tem uns ali que não fazem caso de ti, não consideram a tua imagem, não consideram a tua estátua e não te adoram. Quando eles foram chamados diante do rei, irmãos, eles não negaram o nome do Senhor. Ainda que viesse a tentação, eles ficaram em face à morte, mas eles decidiram não negar o Senhor. Quando o rei disse, olha, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. Jovens, irmãos, longe da sua cidade, longe dos seus pais, longe da sua cultura, num país idólatra, num país, irmãos, que era rebelde, num país que era uma fortaleza, uma potência da época, porque a potência maior, que eram os assírios, já tinham caído. Eles são postos ali, irmãos, a um teste de fé, a uma tentação. O inimigo tentou ele através daquela apostasia. E eles decidiram, não tem jeito não, a gente vai para a fornalha. Pode acender 7 vezes mais, a gente vai para a fornalha. E Nabucodonosor disse, eu quero ver quem vai salvar vocês dessa vez. E eles disseram, olha, fica sabendo, o nosso Deus tem poder de nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos te adorar. Ou seja, eles preferiram a morte em vez de adorar uma imagem de escultura, ao invés de entrar numa apostasia e numa prática de idolatria e negar o seu Senhor. Diz a palavra, irmãos, que os homens que lançaram aqueles jovens dentro daquela fornalha, eles se queimaram só com o calor excessivo daquele lugar. Só que, irmãos, o Deus que falou que a tentação não ia ser maior, que a tentação não ia ser maior do que eles, aquele que falou que na tentação ele daria o escape, ele decidiu andar com aqueles moços. Aqueles moços foram jogados atados, amarrados dentro daquela fornalha. E de uma forma milagrosa, aqueles homens estiveram soltos ali dentro e o próprio Senhor teve prazer de andar com eles dentro do fogo, meu irmão. Se for preciso, Deus anda conosco no fogo, na prova. Se for preciso, Ele anda conosco debaixo da água, onde essa submersão não afogará a gente. Se precisar, Deus entrará conosco dentro da nossa prova.
Se nós não negarmos o seu nome e a sua eficácia da nossa vida, ele fará com que nós glorifiquemos o seu nome e curará nós da prova por cima. Não nos fará por causa, mas por cabeça. E nos dará a vitória e glorificaremos o seu nome. Mas não negue o Deus que você serve. Será que você tem motivos, irmãos, para negar o Senhor? Será que você tem motivo para receber algo que não seja da mão do teu Criador? Será que você tem necessidade, meu irmão, de receber algo que não vem de Deus? Você não tem necessidade, meu irmão. Sabe Deus que essa palavra é fiel e verdadeira e tem um glorioso cumprimento na vida da sua igreja, meu irmão. Não negue aquele que entender. Minha é a terra e toda a sua plenitude. É Deus que tem todas as coisas para nos dar, meu irmão. Ele diz que ele é o bom pastor e que ele tem no seu celeiro as ovelhas que o Pai deu a ele. E que ninguém, meu irmão, arrebatará das suas mãos. E quem entrar por essa porta, quem for governada por esse pastor, dentro desse aprisco terá pastagem. Ou seja, terá todo o suprimento necessário para que viva e viva com abundância. E dê glória a Deus aqui na terra. Então o Senhor nos ensina, meu irmão, que as tentações nós vencemos com a palavra, nós vencemos com santificação, nós vencemos com consagração, nós vencemos, irmãos, com o poder do alto. Não adianta você flertar com o adversário, não adianta você dar ouvido, não adianta você estar conversando como Eva conversou, querendo criar ideia. Não crie ideia com o inimigo. Ele não engana, meu irmão. Fuja dele. Fuja dos seus parâmetros mentirosos, porque ele não tem nada para nos dar, nem nos oferecer. Se ele puder oferecer, ele oferece, ele tenta. Mas quando ele nos oferece liberdade, ele prende. Quando ele oferece vida, ele mata. Mas o Senhor te oferece vida e vida com abundância. E você, meu irmão, que ainda não fez um propósito com Deus, você que ainda não faz parte desse aprisco, mas está de alguma forma ouvindo essa palavra, crê que Jesus Cristo, meu irmão, o dono desse aprisco, ele tem poder e autoridade, meu irmão, no céu, na terra, embaixo da terra. Todos eles se dobrarão dentro da sua presença. E o seu sacrifício glorioso tem poder de inserir você nesse aprisco. E como a irmã Elinás falou, quando eu falo seu aprisco, é o seu aprisco invisível espiritual. Não estou falando de denominação, meu irmão. Não estou falando, eu não cito denominação. Eu cito a graça de Cristo. A graça onde nós fomos inseridos. A graça que Ele revelou para nós. E não é uma graça barata, que justifica o pecado. É uma graça cara, que custou sangue, que custou o sacrifício do Cordeiro justo e imaculado. Mas é uma graça que custa preço e preço de sangue. E que não deixa nós inertes, não de braço cruzado, mas que deixa nós ativos, amando a sua palavra, amando os seus caminhos, amando os seus decretos. Ele nos coloca em posição de combate, de batalha, para que a gente cumpra a sua vontade aqui na terra. Então essa graça ela pode te alcançar, meu irmão. Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 24, que quem crê naquele que enviou ele e quem crê na sua palavra tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. A gente sai de um estágio de morte, recebe vida espiritual com abundância e passa a seguir esse Deus maravilhoso, um Deus santo, justo, eterno, um Deus bom, um Deus longânimo que tem paciência comigo, com você, tem paciência com situações difíceis, aquele que nos guia em todo momento da nossa vida, aquele que na nossa fraqueza ele traz força, aquele que na nossa dificuldade ele coloca facilidade, aquele que das nossas portas fechadas ele abre porta, aquele que da nossa eternidade ele faz milagre, glória a Deus nas alturas, aquele que de nossa pouca força nos dá força e vida eterna, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos. Então, se você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele te insere no seu aprisco, Ele te dá vida e vida com abundância, Ele te tira de todo o mal, e nesse aprisco você encontra pastagem, você terá como viver aqui nesta terra, Ele criará caminhos gloriosos para que você viva debaixo do seu governo e que você se sujeite a Ele e venha o inimigo. Hoje, por essa palavra, se você crê, o Senhor pode ter nas suas mãos aquela tesoura que corta o cabresto do adversário, aquele cabresto que te prende, que não te deixa andar
teu pecado e te colocar numa vida de santidade, meu irmão. Creio que Jesus Cristo ele pode transformar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Ele pode tirar essa tua vida de desgraça, de tristeza e te colocar em caminhos largos, caminhos bons para que você glorifique o seu nome e que você tenha o teu semblante mudado, que você venha glorificar o seu eterno e santo poder. Então, meu irmão, está aqui a santa palavra de Deus, para que a gente guarde ela no nosso coração, para que a gente medite na sua palavra, para que a gente guarde a sua palavra, coloque a sua palavra, meu irmão, coloque a palavra de Deus como um colar no teu peito, para que você olhe e lembre, para que você tenha ali a palavra de Deus como um escudo, broquel, para que você não seja murchado, para que você não seja coado, para que os dados inflamados do maligno ele não te toquem e você tenha a vitória em Cristo, meu irmão. Então, guarda essa palavra dentro do teu coração. Se lembre, meu irmão, que as tentações elas vão vir, mas você agora tem um remédio, você tem um antídoto, você tem a causa de não tropeçar, você tem um modelo de seguir que é Jesus Cristo e você tem a onipotência de Deus, todo o poder sobre a tua vida para que você resista ao mal e que você ceda ao bem da parte de Deus. Então, essa é a palavra, meus irmãos. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Irmãos, quem sente, irmãos, nesse momento de agradecer a Deus, fica na comunhão, dobra o teu joelho em comunhão ao Senhor. Se você não tiver condição nesse momento, o lugar não for apropriado para você se ajoelhar, dobra o teu coração diante de Deus, fica na comunhão, ouve a oração, que Deus tomará um dos seus filhos para orar, para agradecer. E como a serva de Deus mencionou, meu irmão, que é uma reunião, todos nós, ou quase todos nós, estamos no cômodo do nosso lar, estamos aqui nesta comodidade, não temos pressa alguma, nós estamos ligados no céu. Deus, nesse momento, irmãos, Ele liga o sagrado com o terreno. Nós agora estamos no âmbito espiritual do nosso Senhor, e é diante desta comunhão que nós vamos dobrar o nosso coração e agradecer a Ele por todas as coisas e muito mais pela Sua palavra. Quem sente de agradecer a Deus, irmão, se disponha. Juntos e unidos, irmão, no nome do Senhor Jesus, oramos a Deus. Amém. Amém.